Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia deste nosso propósito, deste jejum. Estamos chegando aí na última semana, graças a Deus. Eu imagino que esses dias foram dias muito edificantes na sua vida. Eu quero, assim como nas outras vezes, transmitir uma curta mensagem aqui para que você possa ser edificado e além disso, eu quero te encorajar também a você continuar regando o seu jejum com oração e com palavra de Deus. Meus irmãos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Se inscreva, ative as notificações, porque desta maneira você sempre receberá as notificações dos novos vídeos. Eu quero ler um texto da palavra que está em Isaías 55, que diz assim: A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco eu farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aleluia. Eu quero falar sobre ir a níveis profundos, níveis fundos, mais profundos. Teve um tempo na minha vida que eu fiquei um bom tempo ministrando uma série de palavras sobre profundidade. Eu era líder de jovens na época e nós colocamos o nome de uma série, então, que era Vá Mais Fundo. E movimentamos muitos meses sobre isso, muitos meses mesmo. E eu quero puxar algumas coisas sobre isso e liberar o seu coração. Existe um nível que o Senhor quer te levar que é maior do nível que você está vivendo. Algumas pessoas acabam estagnando na sua caminhada espiritual. Então veja, se você já ora, eu vou colocar aqui um exemplo, 10 minutos por dia, 15, 1 hora, você não pode se conformar com essa quantidade de tempo que você ora ou nem com a qualidade dessa oração. Você precisa, então, dar passos mais ousados. Se você, por exemplo, medita na palavra de Deus e você tem ali, né, aquele hábito de um capítulo por dia, você não pode também se conformar a isso. Veja, você precisa entender que o Senhor quer te levar a níveis mais profundos. E isso envolve você dar passos mais ousados em tudo que você já faz na sua vida com o Senhor. O pastor Hernani, né, que é meu pastor, ele usa uma frase que diz que o seu nível espiritual determina o seu referencial. Então, muitas vezes você consegue permanecer orando o tanto que você está orando, ou lendo a Bíblia o tanto que você lê, por justamente o seu nível espiritual estar muito raso. Então você precisa aumentar o seu nível espiritual. Isaías está dizendo que existe um lugar que você deve se dedicar. Existe, então, uma fonte do Senhor que você pode beber. Então não gaste o seu dinheiro, não gaste o seu tempo com aquilo que não é fundamento, não é fundamental. A palavra de Deus, então, está dizendo que nós podemos e precisamos ir a um lugar mais profundo que já estamos vivendo. Se você nesse jejum já está entendendo que o que Deus quer na sua vida é uma transformação, né? Fazer uma transformação real, você precisa entender sobre essa constância. Então, o propósito de Deus está completamente ao seu nível espiritual. Se você está em níveis rasos, você viverá coisas rasas do Senhor. Mas se você está em níveis profundos também te levarão a desfrutar de coisas profundas no Senhor. Muitos não alcançam o que Deus tem porque eles estão completamente rasos. Eles se contentaram, então, com uma vida depois de conhecer a Cristo, como se isso já fosse o fim de sua vida. Veja, as nossas experiências fazem parte, mas o que Deus quer de nós se chama profundidade, que são pessoas que buscam o Senhor e se entregam
de uma forma mais ousada. Então você precisa compreender que você não pode se contentar com o nível das experiências que você já teve com Deus. Você não pode se contentar com os níveis das experiências nos momentos de oração, com os níveis que você já tem ali do conhecimento da palavra. Existe um nível maior que o Senhor quer te conduzir. Então, na minha jornada, eu sempre estou buscando, então, fazer o que eu nunca fiz. Por exemplo, há um tempo já eu iniciei a oração às 5 horas da manhã. Então, geralmente quando eu posso, eu estou na igreja, mesmo local ali, na igreja que eu pastoreio, estou às 5 da manhã. Por exemplo, agora, nesse dia que você está vendo, eu volto a ficar uma semana toda indo às 5 da manhã na igreja que eu pastoreio. Por que isso? Porque eu estou me posicionando a viver algo maior do que eu já tenho vivido. Há um tempo atrás também, eu sempre fui muito apaixonado pelo jejum, eu amo jejum. Então, na minha vida, sempre fiz jejum de 2 dias, de 3 dias, 7 dias, 10. Já fiz um jejum específico de 21 dias, somente na água. Então, muitos jejuns de 21 dias, né, como o jejum de Daniel, que é exatamente esse que nós estamos. E ano passado, no jejum de Daniel, eu senti de Deus algo para intensificar então o meu jejum. E no dia que terminou o jejum de Daniel, eu já iniciei um jejum de 40 dias somente no líquido, somente na água. Então veja, por que fazer isso? Porque eu entendia que existem níveis, e entendo que existem níveis maiores com o Senhor que eu posso alcançar. É isso que eu quero transmitir com essa curta ministração aqui, que você não pode se contentar com o que você já viveu. E por que que muitas vezes não vem mais desejo, mais fome ou mais sede pelas coisas de Deus? Porque você já tem se alimentado de outras coisas. Então a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos inclinar, né, o nosso dinheiro, o nosso recurso, ou nos deleitar com aquilo que não é o fundamento ou o fundamental. A Bíblia vai dizer assim, ó, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclina os seus ouvidos a mim, ouve, a vossa alma viverá. Veja, o Senhor está dizendo que existem níveis, então, que Ele quer te levar. O Senhor quer ser o pão da sua vida, o alimento da sua vida. O Senhor quer ser a água que jorra, onde supre, então, a sua sede. Agora, se você está se alimentando de coisas, se você está bebendo de outras fontes, você não terá a sede que só o Senhor pode preencher. Por mais que você tenha ela, você não consegue, então, estar se alimentando ou bebendo dela. Por quê? Porque você já está em outras fontes. Então, a palavra de Deus está nos levando, meus irmãos, a entendermos que existe, sim, níveis maiores. Existe níveis que nós podemos e precisamos entrar. É o texto de Ezequiel 47. Eu vou pegar aqui. Ezequiel 47 fala sobre profundidade. Então, o texto de Ezequiel 47 vai dizer o seguinte: depois disto o homem me fez voltar, ou seja, o próprio Senhor o fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo do lado direito da casa. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta. Agora, no versículo 3, vai dizer assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam nos tornozelos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos ombros. Mediu ainda outro 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se desviam, que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Veja, o que o Senhor está dizendo é que existem níveis mais profundos com Ele,
onde você fica realmente imerso a esse movimento do Senhor. Agora, se você está em águas muito rasas, você consegue conduzir, é você que caminha. Agora, existe um nível de profundidade no Senhor, que são as águas que te conduzem, a palavra que te conduz, o Senhor que te conduz. É isso que eu quero que você entenda. Qual o passo prático dessa ministração, então? O que fazer? É como, né, aqueles homens que ouviram Pedro pregar e eles dizem assim, que faremos? Isso você tem que se perguntar. Tudo bem, eu entendi que o Senhor quer um nível maior na minha vida, mas o que eu faço? Vamos lá. Primeiro, compreendendo que o Senhor está nos chamando a andarmos mais com Ele. E quando fala de comunhão, você precisa agora entender que andar com o Senhor quer dizer que você não andará mais com o mundo. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo, ou amigo do mundo e amigo de Deus. Se Deus está te chamando a níveis mais profundos, você precisa começar agora a se posicionar para qual lado você anda. Decidindo qual lado você anda, você verá que para andar com Deus, algumas coisas você tem que deixar para trás. Por exemplo, tem coisas que não são erradas que você faz, mas que estão tirando você da comunhão com o Senhor. Então, um exemplo, tem gente que gosta muito de futebol. Futebol é errado de forma alguma, mas uma pessoa que vive em prol disso, aonde larga ou deixa o tempo com Deus, isso já se tornou algo prejudicial. O celular, né, as redes sociais, isso são coisas erradas? De forma alguma. Veja, isso não são coisas erradas. Agora, se você está entendendo que isso é o que está impedindo a sua comunhão com Deus, o que você tem que fazer? Você precisa, então, cortar. Por quê? Porque Deus está te chamando a níveis mais profundos. Entendendo, então, qual é o caminho ou as posições que você precisa ter, os posicionamentos, agora você vai se lançar, então, para uma vida mais íntima com o Senhor. Como que eu faço isso? Você vai se lançar agora, entendendo que para que você vá para níveis mais profundos, você tem que ter tempo com o Senhor, de oração. Você tem que ter tempo com o Senhor, de Bíblia aberta, pegar a sua Bíblia, como a minha, por exemplo, pegar ela, abrir, ler, entender, buscar conhecer. Você terá que ter tempo, então, além do que você já faz. Mas para isso, meus irmãos, é posicionamento. Se você entender que o Senhor está te chamando a níveis mais profundos, você já começa a entender que tem coisas que você tem que largar. Os discípulos tiveram que largar, por exemplo, as redes, porque eles precisavam seguir a Jesus. E naquele momento, aquilo que eles faziam atrapalhava a caminhada com Jesus. Então, eram errados? Estavam errados? De forma alguma. Era sustento até para eles. Mas na nossa caminhada de níveis mais profundos com o Senhor, nós precisamos largar algumas coisas. O que Deus quer que você largue? O que você vai ter que agora, nesse dia aqui, pensar, Senhor, o que eu vou deixar de lado nesse tempo? Você tem uma semana do seu jejum. Veja, foi essa uma semana, agora a última, que eu estou aquecendo, né, ou pisando no acelerador. Eu falei, não, essa semana, todos os dias eu vou para a igreja orar às 5 da manhã. É puxado? Claro que é. É um tempo que desgasta, porque tem que pegar, sair daqui, ir para lá e voltar e tudo aquilo. Claro que é. Agora, para níveis mais profundos, precisam de posicionamentos. Para níveis mais profundos, precisa então de coragem, precisa de ousadia. E o Senhor está chamando você para níveis mais profundos. Agora, quem pode impedir isso? É só você. Você sabe o que tem que deixar, você sabe o que tem que fazer. Então, a partir disso tudo, eu quero te encorajar a você entender que o Senhor está te chamando para níveis mais profundos. Hoje, Pai, em nome de Jesus, leva, Senhor, cada um a níveis mais profundos a partir de hoje. Que o Espírito Santo possa te conduzir nesses dias. Eu libero essa palavra que você vai sair do raso e você entrará num tempo de níveis profundos, em nome de Jesus.